Bom dia, hoje é 18/10/2021. Nós vamos continuar com o nosso treinamento a respeito de circulação sanguínea. Recapitulando, nós estamos aqui fazendo um treinamento para entender como que os colchões especiais podem auxiliar. Nós já vimos como que eles podem auxiliar na dores da coluna, dores de cabeça, câimbras e outras enfermidades. Agora nós vamos ver como funciona a circulação sanguínea para podermos entender por que e como um colchão especial pode auxiliar quando a pessoa tem problemas de circulação, quando a pessoa tem varizes ou tem qualquer outro tipo de problema e o que envolva a circulação sanguínea. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo, compartilhar dessa vez. Está aparecendo aí, né? Ok. Então, vamos dar sequência aqui. Vou passar um videozinho. Esse videozinho nós já vimos na semana passada, que é especificamente sobre a circulação sanguínea, como é que funciona e como é que o sangue circula dentro do corpo. Agora nós vamos ver os problemas de circulação. Quais são os problemas que ocorrem quando a pessoa está com algum problema de circulação sanguínea? O primeiro é a pressão arterial. Vamos ver um vídeo sobre isso. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Ok, então esse aqui foi um videozinho do Dr. Drauzio Varela, falando sobre como que funciona a pressão arterial. Eu mostrei esse aqui para vocês entenderem o que acontece quando a pessoa é hipertensa, por que a hipertensão causa tantos problemas, por que a hipertensão pode matar, pode causar problema cardíaco e uma série de problemas. Ficou bem claro aqui nesse vídeo como funciona, certo? Ou alguém ficou com alguma duvidazinha? Não, né? Ok. Então vamos dar continuidade aqui. Aquela mesma fisioterapeuta que nós utilizamos o vídeo na semana passada para ela falar sobre outros problemas, agora ela vai falar sobre o que é um AVC, porque no vídeo anterior estava mostrando problemas de infarto e AVC. Agora essa pessoa vai explicar o que é um AVC exatamente. Edgar, segura um pouquinho. Você já ouviu falar a parte em ali AVC? que dá pressão nas veias, ela torna as veias mais rígidas. Seria aquilo ali, ela pressiona e essa... Tá, é assim, ó. Você imagina que a sua... Pensa num canudinho de borracha. A sua veia, suas artérias seria como se fosse um vasinho oco elástico, de borracha. E daí, ali dentro passa o sangue. Quando a tua pressão sanguínea está muito alta, está com uma pressão grande, o sangue passa fazendo força, como apareceu no videozinho ali, comprimindo. Cada vez que faz força, ele faz microferimentos naquele seu vaso, ele agride o vaso. E daí o vaso, para poder se recuperar, ele vai enrijecendo. Seria como quando você corta a mão e faz um corte fundo, não toma cuidado, que ele vira uma queloide, vira aquela cicatriz forte, certo? É isso que acontece dentro das suas veias quando elas sofrem uma pressão sanguínea muito forte e sem razão. Porque o corpo suporta até um certo ponto. Quando chega de um ponto acima disso, quando aquela pressão sanguínea está permanentemente alta, vai machucando as veias. Então, ela vai enrijecendo porque o corpo tenta se defender e coloca mais células de colágeno ali, mais células de colesterol ali para
recuperar, fazer um remendo naquele ferimento. Aí ela fica mais rígida. Aí a pressão sanguínea continua alta e ela continua enrijecendo. Então o vaso sanguíneo vai se estreitando e a pressão vai aumentando, e aquilo ali pode acumular uma série de coisas, inclusive gorduras e tal, e isso que vai entupir a veia. Porque quando a pessoa fala que está com a veia entupida, está com a artéria do coração entupida, é por causa disso. Edgar? Oi. Desculpa, bom dia. Bom dia. Eu cheguei agora há pouco, a moça falou também das causas da pressão alta ou não? Não. A pressão alta. Não, aqui nós estamos explicando só como funciona. Porque assim, a principal causa de pressão alta é alteração no seu sistema vascular. E isso pode acontecer por quê? Pode acontecer por estresse, por ansiedade, por colesterol excessivo no sangue, por excesso de triglicerídeo. Pode acontecer porque você tem um problema renal, pode acontecer porque você tem um problema cardíaco, pode acontecer por dor de cabeça, pode acontecer por síndrome de pânico, por um monte de coisa. Então, para você detectar por que você tem pressão alta, só você indo ao médico, tá? As causas da pressão alta é uma vida sedentária, uma falta de fazer exercício, você comer muita porcaria, a pessoa beber muito, ou fumar muito, ou utilizar drogas, enfim, ter uma vida que não seja saudável. Mas só que muitas vezes a pessoa não tem uma causa específica, porque pode ser hereditário. De repente o pai e a mãe têm pressão alta, como isso está diretamente ligado ao sistema cardiovascular, a pessoa pode herdar, assim como a pessoa nasce com tendência a ter diabetes, nasce com tendência a ter problemas cardíacos, ela pode nascer com problemas de pressão alta. Uma coisa muito interessante é que a pressão, ela muda conforme os ciclos da vida. E nas mulheres a pressão, ela sempre se altera durante o ciclo menstrual, e no final dos ciclos menstruais, quando a mulher entra na menopausa, em geral, ela desenvolve pressão alta. É bastante comum desenvolver pressão alta. Não a um ponto que seja muito nocivo à saúde, mas a pressão da mulher no período da menopausa, ela passa do normal, ela fica quase uma hipertensão, assim. Beleza? Obrigado. Pode tocar, César? Uhum. Pode tocar. AVC é a sigla para acidente vascular cerebral. Hoje em dia essa sigla foi atualizada para AVE, acidente vascular encefálico, por englobar uma parte maior aí do nosso sistema nervoso central. Pelo nome acidente vascular, já dá pra gente ter uma noção que o AVC tem alguma relação com os vasos sanguíneos. Então é algum acidente, alguma coisa fora do normal que acontece nos vasos sanguíneos do nosso encéfalo. E existem dois tipos de acidentes que podem acontecer nesses vasos sanguíneos. O primeiro deles é uma obstrução no vaso. E esse tipo de AVC é chamado de AVC isquêmico, porque a obstrução no vaso sanguíneo, ele causa uma isquemia. A isquemia nada mais é do que a obstrução do fluxo sanguíneo para algum tecido do corpo, no caso, o cérebro. E a gente sabe que é o sangue que leva oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Sem sangue, sem oxigênio, sem nutrientes, e as células morrem. Esse tipo, o AVC isquêmico, é o mais comum e ele acontece em mais de 80% dos casos. O segundo tipo de acidente que pode acontecer nos vasos do encéfalo é o acidente vascular cerebral hemorrágico, AVC hemorrágico, onde existe o rompimento do vaso sanguíneo e aí o sangue, ele sai, ele extravasa
do vaso. Como o sangue vai para fora do vaso, ele não chega no seu destino final, então não chega sangue para as células e as células acabam morrendo. Nesse tipo de AVC, por causa desse sangramento, ainda existe um aumento da pressão intracraniana, e isso pode acabar prejudicando outras partes do cérebro que não só aquelas que estão deixando de receber o sangue. Alguns dos fatores de risco que podem aumentar a chance da pessoa ter um AVC são hipertensão arterial, porque a hipertensão faz com que os vasos fiquem mais frágeis e mais suscetíveis a rompimentos, obesidade, maus hábitos alimentares, obesidade, maus hábitos alimentares, sedentarismo, porque eles levam à formação de placas de ateroma, que são literalmente placas de gordura que podem obstruir os seus vasos sanguíneos. Tabagismo e consumo excessivo de álcool, porque também prejudicam a saúde dos vasos. Pessoas com problemas cardíacos prévios que podem levar à formação de coágulos. E a presença de aneurisma cerebral, que é uma dilatação no vaso sanguíneo, tornando ele mais frágil e mais propenso a sofrer rompimento. Os sintomas do AVC podem variar um pouquinho dependendo do tipo de localização onde aconteceu a falta do suprimento sanguíneo. Mas existem alguns sintomas que são muito comuns, como perda súbita de consciência, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, fraqueza muscular, formigamento de extremidades, de mãos ou de pés, confusão mental, dificuldade para falar, a pessoa apresenta aquela fala pastosa, como a fala dos bêbados, e a assimetria da face, o pessoal costuma se referir à boca parecendo que está torta. Na suspeita de que alguém está sofrendo um AVC, existe uma escala chamada Cincinnati, que avalia 3 desses sintomas. Então, para usar a escala de Cincinnati, você deve pedir para a pessoa elevar os 2 braços, e você vai observar que ela tem fraqueza muscular em um dos membros, existe a dificuldade dela levantar um dos braços. Peça para a pessoa repetir ou falar uma frase simples, e você vai detectar a dificuldade para falar, e peça para ela sorrir, porque você vai perceber a assimetria de face, a boca vai desviar para um único lado. Na presença desses sintomas, você tem 70% de certeza de que a pessoa está sofrendo um AVC. Nesse caso, encaminha ela para o hospital o mais rápido possível, porque quanto antes ela receber o diagnóstico e o tratamento, maior a chance de você minimizar as sequelas e até de salvar a vida da pessoa. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Se você é novo no canal, não se inscreve. Ok, agora daqui para frente é propaganda do canal. Então, não precisamos da propaganda do canal da moça aí, né? Ok, senhores, entenderam a parte do AVC? Entenderam a parte do AVC? Certinho? Deixa eu até passar aqui. É legal, né, Edgar? Na verdade, esses conhecimentos aí, até no dia a dia, né? Principalmente nós, assim, que viajamos bastante, né? Sempre na estrada aí, consultores, né? Às vezes pode se deparar com uma situação dessa, né? Exato, não é incomum você encontrar uma pessoa que, porque o AVC, ao contrário do que se pensa, né? Se pensa assim, a pessoa vai ter um derrame, está tendo um derrame, a impressão que eu tenho é que a pessoa já vai cair no chão, começar a se debater e ficar paralisado de um lado para o outro, mas muitas vezes não, muitas vezes a pessoa simplesmente ela perde a consciência por alguns momentos, ou acontece isso que a moça falou ali, não consegue mover o braço direito, está falando enrolado, só que é muito comum a pessoa ter esse AVC depois de uma certa idade e ter esses efeitos aí durante alguns minutos e depois a pessoa volta ao normal. E daí ninguém percebe, ou ninguém se toca, ou ninguém dá bola para aquilo, e acaba sendo mais problemático ainda, porque depois a pessoa teve um AVC, a tendência é que ela tenha mais. Então, de repente, ela teve um AVC bem levinho ali, ficou meio assim, daí depois ela volta ao normal, o cérebro se recupera, ninguém percebe, não leva no médico, não acontece nada, a pessoa não se trata, ela vai ter um outro AVC e provavelmente vai ser mais forte. Aí ela pode ficar paralisada, realmente pode dar algum problema. Essas pessoas que a gente vê que tiveram derrames e ficaram com um lado do corpo paralisado e tal, em 90% dos casos esse é o 3º ou 4º derrame que a pessoa teve e
e não se cuidou, não prestou atenção ou nem percebeu. Porque é bem possível você ter um negócio desse e não perceber. Passar mal subitamente e cair ou desmaiar ou perder os sentidos durante alguns segundos, depois voltar ao normal e achar que está tudo bem. É perfeitamente comum. Se acontecer com vocês de ter um súbito desmaio, alguma coisa assim, vão no médico imediatamente para descobrir o que está acontecendo, tá? Ok, então a hipertensão e o acidente vascular cerebral estão ligados, imediatamente ligados com a circulação sanguínea. Então, quando a gente fala que o nosso colchão ele realmente faz muitas coisas boas para a pessoa, veja, já vimos dois problemas graves de saúde que são causados pela má circulação do sangue. Agora nós vamos ver o que é trombose. Mas uma das tecnologias que nós temos no colchão, que é o infravermelho, o EVI e os magnetos, que auxiliam a circulação sanguínea. A base do funcionamento é auxiliar a circulação sanguínea. Então você veja quanta coisa você pode evitar que a pessoa desenvolva simplesmente por ela ter uma circulação sanguínea adequada. E os nossos colchões ajudam a pessoa a ter uma circulação sanguínea adequada. Porque, lembrando que o EVI e o infravermelho longo, eles ajudam a eliminar toxinas. E essas toxinas são as toxinas que acabam entupindo os nossos vasos sanguíneos, causando AVC, causando hipertensão e causando trombose. Vamos passar um videozinho agora sobre o que é trombose. Você sabe o que é trombose? Entenda agora a doença e saiba por que o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. As veias e artérias do nosso corpo são como pequenos tubos por onde o sangue passa e se espalha. Às vezes, quando o fluxo sanguíneo é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias, um pequeno nódulo se forma e entope esta tubulação. Isto é o que os especialistas chamam de trombose. O maior risco é que o coágulo seja levado pelo sangue e chegue até o coração ou o pulmão. A trombose é a terceira maior causa de morte no mundo. Identificar o problema a tempo é essencial para o tratamento. A falta de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e cigarros são agravantes. No caso das mulheres, usar anticoncepcionais e fazer tratamento hormonal também podem ser fatores de risco. Os hormônios afetam a coagulação e podem favorecer a criação de coágulos. Se você observar dor sem causa aparente, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura, especialmente das pernas e dos braços, procure um profissional de saúde. Você sabe o que é trombose? Então, gente, trombose também é um problema causado por má circulação, como vocês viram. Nesse caso, o sangue ele para dentro do corpo, ele coagula. É necessário, é obrigatória a coagulação do sangue para cicatrizar os nossos ferimentos internos e externos. Quando a gente se corta, quando corta a pele, deforma aquela casquinha, aquilo ali é o sangue coagulado. As plaquetas são responsáveis por isso. Só que pode acontecer coagulação dentro do nosso corpo. E essa coagulação, esse coágulo, é como se fosse uma casquinha, uma microcasquinha de ferida dentro do nosso corpo, dentro das células, dentro das veias. Isso é o que vai causar uma trombose. Porque daí faz aquele pequeno aglomerado de sangue, digamos uma casquinha de sangue ali, e fica paradinho. O sangue continua circulando e vai acabar levando aquela casquinha para o cérebro, ou para o pulmão, ou para o coração, e vai entupir um pequeno vaso, aí pode dar um infarto, pode dar um AVC, pode dar um monte de coisa. Uma trombose pode até matar, por isso que é bastante perigoso. E, novamente, o nosso produto auxilia a circulação sanguínea e impede, no caso, a trombose. Agora, o problema que bastante gente tem, que a gente consta no nosso catálogo, que o nosso produto é bom para varizes. Então, entendam aqui por quê. Você conhece alguém que tem veias dilatadas nas pernas, as chamadas varizes? Então preste atenção nesse vídeo, pois é sobre isso que eu vou falar, varizes. Antes de mais nada, gostaria de explicar resumidamente como funciona a circulação do corpo. O sangue sai do coração para o restante do corpo, sob pressão, por um vaso chamado artéria.
Grande parte desse sangue volta do corpo para o coração por um outro vaso chamado veia. Dentro das veias existem as válvulas que impedem que o sangue que está sendo levado para o coração reflua. Além disso, os músculos, em especial os da perna, quando se contraem, ajudam no bombeamento do sangue neste retorno para o coração. Se estas válvulas falham, o sangue reflui para as veias superficiais e para a panturrilha. Como resultado, essas veias ficam congestas, o que acarreta em 2 resultados. Primeiro, alteração da própria veia. Essa se dilata, fica tortuosa e azulada, as chamadas varizes. Segundo, este sangue congestionado na perna leva a sintomas que é importante você reparar. Dor na perna, principalmente se você ficou muito tempo em pé, inchaço e sensação de peso. Nos casos mais graves, podem surgir manchas na pele e até mesmo, em casos mais graves, o desenvolvimento de uma úlcera, a chamada úlcera varicosa ou úlcera venosa. Existem ainda 2 sinais de gravidade, que na medicina chamamos sinais de alerta, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Pode ocorrer sangramento vindo das varizes ou a formação de hematoma. A perna ganha volume e fica arroxeada. Isso pode indicar o rompimento de uma varize, a chamada varicorragia, e é um motivo que deve levar o paciente a procurar um pronto-socorro. Pode ocorrer também inchaço, vermelhidão e dor no trajeto de uma veia, e isso é chamado de tromboflebite. Esta é causada por um coágulo que entope uma veia defeituosa. A formação do coágulo promove uma inflamação importante no local, causando esses sintomas. Esta situação também quer um rápido atendimento em um pronto-socorro. Quero destacar também que varizes têm prevenção, e essa deve ser realizada em pessoas que têm maior predisposição para o aparecimento de varizes, que são aquelas pessoas que têm os seguintes fatores de risco: obesidade, sexo feminino, uso de anticoncepcional, gravidez, sedentarismo e ficar por muito tempo em pé. Se você tem varizes ou algum desses sintomas que nós falamos, ou mesmo fatores de riscos para o desenvolvimento de varizes, procure um médico para receber orientações. O médico mais indicado para este caso é o cirurgião vascular. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, auxilia o seu médico no seu diagnóstico e tratamento. Você conhece alguém que tem veias de... Ok, então entenderam como é que funciona as varizes, por que as pessoas têm varizes. Então, desde o início nós estamos passando sobre a circulação sanguínea. É importante então vocês compreenderem como funciona a circulação sanguínea, como se dá esses problemas, porque daí você consegue perceber mais facilmente, até para poder explicar para o seu cliente como é que o colchão pode ajudar. Porque é muito fácil a gente falar assim, o colchão especial ajuda porque desintoxica as veias, ajuda a limpar o sangue. Tá, mas como que acontece isso? Quanto mais informação você tem para passar para o seu cliente como acontece, mais seguro você está para apresentar o produto e mais tranquilo o cliente vai ficar. Porque ele vai saber por que ele está comprando aquilo, para que serve, como é que funciona. E isso, além de deixar o cliente tranquilo, facilita a venda. E também facilita o nosso relacionamento posterior com o cliente. Claro que é importante saber tudo isso, mas lembre-se, nunca nós podemos prometer algum tipo de cura para a pessoa. Não se pode dizer para uma pessoa que tem, por exemplo, sofre há 10 anos com problemas de varizes, com dores nas pernas, você vai deitar no nosso colchão aí, você vai se curar disso. Não se pode falar isso nunca. Não se pode falar para uma pessoa que tem hipertensão, falar, olha, agora você não vai ter mais problema de hipertensão, você vai se curar de hipertensão. Também não se pode falar isso nunca. Isso são coisas que prejudicam muito, porque o cliente, ele está fragilizado, ele está preocupado, ele está doente, ele está se sentindo mal. Aí faz 20 anos que ele vai no médico, ele toma remédio para pressão. Ele está se incomodando e você chega para ele e fala assim, olha, esse nosso produto aqui pode ajudar o senhor com o seu problema de hipertensão. Aí explicar para ele como é que funciona um infravermelho, caso ele queira saber, explicar como funciona a circulação do sangue, por que o colchão pode ajudar. Até aí está ótimo, está perfeito. Agora, se você chega para o cara e fala o seguinte, você vai usar esse colchão aqui e vai parar de tomar remédio para hipertensão, vai acontecer o seguinte, ele ficou 20 anos se tratando de hipertensão, não se curou. Mas daí na primeira semana que ele está deitado no colchão, ele vai ligar para cá, para a firma, dizendo que ele quer devolver o colchão porque o vendedor prometeu que queria se curar e não teve jeito, não se curou ainda. Porque o cliente, nesse caso, ele quer que nós resolvamos em uma semana o problema que faz 30 anos que ele está tentando resolver. Então nós não podemos dar essa margem, não podemos deixar o cliente pensar que ele vai ser curado.
nós podemos dizer para ele, claro, que vai melhorar a saúde dele e explicar o porquê. Mas sempre que nós prometemos alguma coisa para o cliente, você pode falar 3 horas com o cliente. Se em algum momento você falar, vai se curar disso, ele vai esquecer tudo que você disse naquelas 3 horas e só vai lembrar daquele vai se curar disso. E daí, meus amigos, aí nós não temos como resolver. Nós não podemos auxiliar, não podemos fazer nada, nós vamos ter um cliente insatisfeito, vamos ter um cliente bravo, vamos ter um cliente reclamando e falando mal da nossa empresa, certo? Dizendo que nós estamos prometendo coisas que não funcionam. Além do que, também, isso aí se chama desacordo da oferta, tá? É crime, de acordo com o Código do Consumidor, você prometer alguma coisa que o teu produto não fornece. Edgar, Oi. Aqui é bem importante, tipo assim, quando o cliente, aqui na lista do pós-venda, a Silmara acompanha bastante casos assim, que o cliente está ali bem bravo, dizendo que o colchão não ajudou em nada. Esses casos assim que o cliente está bem insatisfeito, que ele está dizendo que o colchão não ajudou em nada, esse aí é pra gente que está há 20 anos trabalhando com colchões, a gente já acompanha os casos, a gente já entende que é falha na apresentação, não é outra coisa, é falha na apresentação de reforçar pontos sobre a expectativa do cliente. Quando o cliente cria uma expectativa muito alta e o consultor não corrige isso, ele já sabe, às vezes nem sabe disso, né? Mas é possível perceber quando a expectativa está muito elevada através da interação ali, quando que o cliente está indo além da conta, né? E se não for corrigido isso, você vai ter um problema lá na frente. Então o cliente não pode acreditar de forma cega também, sabe? Não pode, por isso que a venda é muito rápida demais, ou assim, que o cliente toma decisão muito rápido, sem pensar muito, ou não faz perguntas, são vendas perigosas. Então, a Silmara tem aqui um serviço, muitas vezes, de ficar apagando incêndio, sabe? Trabalha com extintor na mão, às vezes, porque se criou uma expectativa muito grande, não se mediu essa expectativa, e, chegar a um ponto de dizer que o colchão não ajudou em nada... tem sentido isso? Será, gente? Tipo, é possível que o colchão não ajude em nada? Ou é um discurso de insatisfação que ele está mostrando, né? Em relação à expectativa elevada, né? Eu vou fazer uma observação. Eu estou com 3 casos para resolver aqui, no tocante à ouvidoria, em que o cliente, ele não quer mais saber de nada, simplesmente quer que o vendedor vá lá. Veja só, eu quero o vendedor aqui porque eu quero que ele me explique como é que agora não está acontecendo nada comigo. Que não funcionou, que não isso, que não aquilo. A gente sabe que não tem como não funcionar. Porque se o cidadão compra um colchão, o colchão é feito sob medida, o colchão tem o biotipo dele, o colchão é feito com as espumas indicadas, o colchão tem a tecnologia indicada, que não fomos nós que inventamos essas tecnologias. Não somos nós que dizemos que funciona. Está aqui, nós estamos em treinamento há quase 1 mês e meio aí, sobre como funciona com embasamento científico. Não tem como não auxiliar em nada e não tem como prejudicar, como já vi muitas pessoas dizerem, o meu colchão piorou a minha vida. Não tem como acontecer isso. Isso só acontece o seguinte: primeiro, se foi vendido um colchão inadequado para o cliente. Se o vendedor, o consultor, não marcou o biotipo errado, não levou em consideração alguns fatores, não levou em consideração se o cliente era obeso, se ele era hipertenso, qualquer coisa assim, se ele sofria de ansiedade, qualquer negócio nesse sentido, não prestou atenção no cliente. Essa é a primeira falha. E a segunda falha é o cliente, aquela velha história. A gente pergunta, o cara fala que não está funcionando, continua com dor nas costas, continua com problema na coluna. Aí a gente vai conversando com o cara e pergunta, mas e o senhor está usando? Não, eu durmo no sofá. Aí não tem como. É a mesma coisa que você comprar um remédio para dor de cabeça e deixar a caixinha do lado da cama, assim. E daí fala para o doutor, esse remédio não me ajuda em nada. Aí o doutor fala, tá, mas você está tomando o remédio? Não, eu comprei e deixei lá para bonito. Certo? Então é muito importante, gente, extremamente importante, que vocês são o contato da empresa com o cliente. É extremamente importante que esse contato seja bem feito, que esse contato seja feito com educação, com qualidade, com sabedoria. Porque quando não acontece isso, quando a venda é mal feita, quando a venda é simplesmente empurrada para o cliente, acontece o seguinte:
na hora, naquele momento, vocês podem ter um lucro. Sim, porque vocês venderam, conseguiram cumprir a meta, receberam suas comissões, está tudo em dia, está tudo certinho. Só que dali 30 dias, aquele cliente, ele vai falar mal da gente, vai falar mal de você, ele vai ligar aqui, ele vai despender o nosso tempo de trabalho, todos nós aqui no escritório que poderíamos estar fazendo outras coisas em prol de vocês, poderíamos estar ajudando vocês em outros setores, a gente tem que ficar apagando o incêndio, como o César disse, a gente tem que ficar explicando para o cliente, e daí a gente tem que praticamente fazer a venda de novo, nós temos que fazer os trabalhos de vocês novamente, quando acontece isso. Porque daí a gente tem que explicar para o cliente tudo, a gente tem que entrar em contato com ele, tem que explicar tudo, tem que fazer todas as melhores condições possíveis, ou seja, é um prejuízo enorme para a empresa e é um prejuízo enorme para vocês, porque esse cara vai falar mal de vocês depois. Já aconteceu o caso do cliente, depois que a gente conseguiu resolver, que está tudo bem, está tudo certinho, o cliente fala assim, que bom que vocês aí na empresa ajudaram, porque o vendedor tá louco. Aí ele vai falar mal do vendedor, gente. Ele vai dizer assim, o pessoal da empresa é legal, mas esse vendedor aqui tá louco. Então vocês têm que tomar um cuidado enorme com isso. A imagem de vocês que está aí, não só de vocês, a nossa imagem, a imagem da empresa que está em jogo. E nós trabalhamos e vivemos da nossa imagem. Nós fazemos, a nossa propaganda é o nosso cliente satisfeito. E um cliente satisfeito, ele conta para os amigos e para os parentes que ele está satisfeito. Um cliente insatisfeito, ele conta para os amigos, para os parentes, para os inimigos, para os desafetos, para os desconhecidos, põe no jornal, se ele puder. Vocês sabem disso. O ser humano, para falar mal dos outros, ele tem muito mais propensão do que para falar bem. Mas assim, vamos continuar aqui, como que o colchão especial pode ajudar no caso de circulação. Aquilo que a gente parte, desculpa, Edgar, só para... sim. Mas essa parte, no caso, acaba se tornando um pouco mais presente no debate aqui, porque agora, tipo, o caso, ele antes estourava tudo para a Silmara. A Silmara identificava e, enfim, tentava resolver, absorver. Só que agora, no caso da ouvidoria, que é o próprio Edgar que cuida dessa parte, então ele está bem por dentro dessas situações que... enfim, tudo que a gente está fazendo aqui se resume basicamente em melhorar a satisfação do cliente, melhorar a experiência do cliente, melhorar as recomendações, as indicações, né, ou levar para adiante, né, as melhorias do colchão, né, mas de uma forma consciente, porque se o cliente já começa a usar um produto com a expectativa muito elevada, eu repito isso, que a expectativa muito elevada é um problema, um dos maiores problemas que a gente tem. Aquele efeito que poderia chegar a 80% de melhora, por exemplo, a pessoa ela está esperando 150%, o que acontece? Qualquer coisinha que aconteça errado, ele cria uma fantasia. Tem muitas pessoas que são livianas de cabeça, vamos dizer assim, são livianas. Se encantam fácil demais, então eles escutam uma parte boa ali, não escutam a parte ruim. Então a gente tem que ser uma espécie de psicólogo profissional ali, psiquiatra, sei lá, um coach, né? Identificar esse nível de expectativa do cliente e a gente ir fazendo perguntas para ver o que ele está captando disso, né? Faz sentido isso para o senhor? O que o senhor acha que no seu caso isso possa ajudar o senhor? Qual a expectativa que o senhor tem em relação ao seu problema, o seu problema de circulação? Como que o senhor acha que isso pode ajudar o senhor? Ou seja, a gente entrega a explicação, o conhecimento, né? E pega uma devolutiva do que está sendo absorvido. Entrega o conteúdo e pede de volta para ver o que eles estão absorvendo. Então isso faz com que a gente tenha mais pé no chão, mais tranquilidade para colocar no devido lugar dessa expectativa, né? Porque não vão assim se preocupar, daí a gente vai perder a venda. Pelo contrário, gente, no estado mais consciente, a pessoa também ela compra. Ela não é só no emocional, no oba-oba, enfim, que depois se virem lá, né? Depois cai na ouvidoria, cai na pós-venda, não é mais problema meu, eu quero ir para a próxima venda. Então, no estado consciente, a pessoa ela coloca o pé no chão, por mais que precisa haver a emoção junto, mas colocando um pouco de razão, a pessoa também, não, faz sentido.
É interessante. Isso que você está falando da circulação é realmente isso que eu tenho. Esse problema que você falou da dor nas costas é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho dor nas costas, mas também me ataca outros órgãos. Então, você sabendo dizer qual é a vértebra que afeta aquele órgão, se você pedir qual é a região e ele te mostrar, você já vai dizer quais os órgãos que podem estar ligados àquele problema, ele vai entendendo de forma racional também junto. Tem que haver um pouco de racional ali, senão as vendas só 100% no emocional é problema certo lá na frente, né? Então, isso o Edgar tá vivendo bastante esse problema das ouvidorias. E olha, gente, essas horas e horas e horas que a gente está aqui, né, isso já é uma sequência, né, dos treinamentos anteriores que a gente vem fazendo. Provavelmente a gente vai ter que voltar nisso aqui de novo. Isso aqui precisa ser assim, de forma clara, cristalina, né? Todo mundo medir mais as palavras, saber mais o que falar de uma forma, claro, que convença as pessoas. Nós não estamos aqui para enganá-lo, de brilhar ninguém. O princípio de toda a explicação é dentro de uma lógica, né? Então faz sentido você falar a verdade o tempo todo, e ao mesmo você está tão convicto daquilo que você está falando que você vai convencer a pessoa pelas provas da tua argumentação. Não é pelo oba-oba, pela fantasia enfim, que às vezes você nem se atenta muito a explicar detalhes. Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Semana passada nós estamos tentando resolver essa situação da internet aqui, só que hoje, graças a Deus, não caiu nenhuma vez, né? O pessoal da Vivo já veio várias vezes aqui, veio técnico, veio um monte de gente aqui e veio um concorrente também, que é para oferecer o serviço da Oi para a gente colocar aqui. E o cara é meu amigo, é trilheiro, mas eu conheço ele das trilhas, das vendas. Ele começou um converseiro aqui comigo, sabe? Por mais que o produto dele eu vi que é melhor, é superior, é fibra ótica, enfim, não é só até no poste lá, a fibra ótica realmente vem até aqui dentro, então isso com certeza traz mais qualidade. Me convenceu pela parte racional que o produto é bom. Mas assim, eu não gostei da conversa dele, gente. Tipo, a apresentação dele, a euforia dele, assim, querendo assim, sabe, me colocar uma coisa de goela abaixo. Eu não gosto que façam isso comigo. Eu gosto de comprar as coisas de forma tranquila, que eu entendo o que eu estou comprando. Só que eu me convenci que o produto dele é melhor, beleza. Mas foi o que o produto é, não o que ele estava apresentando. Se a gente separar a apresentação do vendedor e o produto, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. O produto por si só, se a gente demonstrar e apresentar o que ele é, deixa que o produto se venda. Não adianta a gente querer, aí entra exatamente aquela história do pavão, né? O pavão já é bem bonito, né? Você vai querer enfeitar algo que já é bonito. Deixa o rabo quem que falou isso? Eu acho que foi no treinamento. Vender com o rabo fechado, isso, pavão. Foi o Luiz, acho que falou, né? O Luiz Carlos, se não me engano. Venda o pavão com o rabo fechado. Depois surpreenda o cliente e de repente o pavão abre o rabo lá, vai mostrar que é mais bonito ainda. Então, eu fiquei assim, sabe, eu não tomei a decisão de fazer o negócio com ele, porque assim, eu pensei, eu vou pegar mais informações, porque ele enfeitou demais, sabe, até pelo produto, beleza, mas daí eu não quis me empolgar demais, não quis entrar tanto na conversa dele. A gente tem que ver questão de multas, porque a gente está na net, claro, ali, né? A gente vai ter que ver contratos, a Priscila está me ajudando nessa parte, então não tomei a decisão. Mas assim, eu dizer bem a verdade, foi repugnante a apresentação dele. Eu não gostei nem um pouco da apresentação, da forma invasiva que ele chegou para mim, tentando muito oba-oba, sabe? Muito enfeitado demais, assim, sabe? Por mais que tá aqui, ó, né? Tá tudo escrito aqui, né? O que entrega, qual que é o valor, qual a velocidade, fibra ótica, qualidade, tá tudo escrito aqui, ó. Beleza, eu acreditei. Mas o vendedor perdeu a venda para ele mesmo, na verdade, naquele momento, né? Quem sabe a gente volta, até negocie, mas enfim, não por causa do vendedor. E muitas vezes, eu tô trazendo todo esse exemplo, a gente perde venda pra gente mesmo, não tem outro concorrente ali junto. Eu tinha tudo para comprar, para dar certo a venda, tá tudo favorável. Nós temos de um lado uma pessoa precisando do colchão, cheio de necessidades, né?
condições de comprar, se dá um jeito, se parcela, enfim, a pessoa está habilitado para comprar, tem necessidade e tem condições. E do outro lado, um vendedor perdendo a venda para ele mesmo, porque às vezes fala demais, enfeita muito, e depois acontece o que o Edgar estava falando ali, não sei se faz sentido para todos vocês, mas provavelmente já tem acontecido com muita gente. Eu mesmo já perdi venda para mim mesmo. Isso pode acontecer no dia a dia comigo, de repente agora aqui, né? Entra um cliente aqui na loja, estou aqui agora, de repente eu me atrapalho aqui, me empolgo demais, a gente naquela euforia de vendedor, porque vendedor já é uma raça, né, que tem algumas características bem definidas aí, que às vezes, né, falam demais, enfim. Então, são informações que eu estou passando para vocês, porque é importante a gente se policiar, né? Porque pior de uma venda não pior de perder uma venda não é a perca da venda, né? Pior de perder uma venda é perder e não saber por quê. Isso aí é uma frase que eu sempre repito, né? O pior não é só perder a venda, o pior é a gente perder e não saber o porquê perdeu a venda. E na maioria das vezes a gente perde a venda para a gente mesmo, né? Não tem ninguém ali atrapalhando, não tem um concorrente ali com um panfletinho do lado, compra o meu aqui, né? Deixa esse cara aí. É a gente mesmo que acaba se atrapalhando. Beleza? Desculpa alongar um pouquinho, mas eu acho muito importante esses treinamentos, e é por isso o sentido que a gente está detalhando tanto, o Edgar está trazendo esse conteúdo, para amenizar também esses problemas de expectativa elevada, que é muito, muito, muito complicado para se resolver, às vezes nunca se resolve, vai se passar às vezes a vida toda e isso vai ficar uma coisa mal resolvida, por mais que tente explicar, pode ser eu que vá lá, pode ser quem for, não vai às vezes reverter uma situação de um cliente que criou uma expectativa muito alta e qualquer detalhezinho para ele já, entendeu, como, né, descrédito e perde todo o sentido do Não, lembrando, né, César, né, se você me permitir, que, claro, nunca vai zerar esses casos, né? Graças a Deus que é só 3 ali que o Edgar falou. Não, eu discordo de você. Nunca vai zerar, não. Não. Me desculpa. Não existe, não. Tem que zerar. Não. Espera aí. Não, calma. Você pode concluir. Pode concluir, depois você fala. Não. Só fazer uma observação. De falar, depois você fala. Por favor, seja educado. Não, eu estou falando. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu terminar de falar, depois você fala. Deixa eu falar, Edgar, por favor. Por favor, Edgar, por favor. É que assim, tá dando a impressão, vocês falando, que toda a culpa, tudo que acontece de errado, todo caso, tá dando a sensação de que é tudo mal conversa ou erro do consultor, do vendedor. Lembrando que nós temos 97% de satisfação, é um dos melhores índices do Brasil, né? Então, só para lembrar isso, que na verdade nunca vai zerar casos de reclamação, insatisfação, lembrando que o cliente também inventa coisas, né? O cliente também pensa que ouviu uma coisa que o vendedor não falou. Então, só para lembrar isso, só para colocar que está dando a sensação de que, né, estão se colocando o vendedor como aí, né, a ovelha negra, né, que de tudo que acontece de ruim, de errado, qualquer caso, foi porque o vendedor gerou expectativa demais ou falou besteira. Né? Não necessariamente é só isso, né? Lembrando que a perfeição a gente nunca vai chegar e que, né, sempre vai ter reclamação, sempre vai ter insatisfação, não necessariamente culpa do consultor também, né? Vamos olhar também os dois lados, né? Não vamos só bater no consultor, né? Só isso que eu queria dizer. Não, tranquilo. Edgar, deixa eu fazer às vezes aqui. Assim, ó. O detalhe é o seguinte, Rodrigo. Quem está lá na frente do cliente fazendo a apresentação não é a Silmara, não é o Edgar, não é o Deoclésio, não é o Tibes, entendeu? Não é o César, entendeu? Quem está lá comandando, conduzindo a negociação, fazendo a apresentação, ou é o promotor, que agora pode fazer a apresentação, ou é o consultor. Então, todo esse mal entendido, ele dificilmente vai surgir de outra parte, a não ser na primeira apresentação.
Então, vamos só fazer uma conta bem tranquilamente aqui. Se nós não tivéssemos o sistema de pós-venda, vamos imaginar aqui, se a gente não tivesse o sistema de pós-venda, não tivesse a Silmar, não tivesse agora a ouvidoria, para pensar, qual seria o índice de satisfação nosso hoje? Não precisa responder, mas pensem. Qual que seria o índice geral de satisfação dos nossos clientes hoje se nós não tivéssemos os setores de pós-venda? Porque isso está em 97%, mas não é mérito somente do consultor. Tem muita gente envolvida nisso. Desde a entrega, de situações mal esclarecidas que depois são explicadas aqui, a ouvidoria agora. Então, o que nós estamos tratando aqui, esse treinamento? É para ir lá, sabe, no momento da apresentação e evidenciando os cuidados que a gente tem que ter nisso. Quando acontece esse tipo de expectativa elevada, é ridículo nós culpar o cliente por causa disso. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não é 99% do nossa e 1% deles. Vamos assumir que é 100% nossa. Porque se nós que entendemos de gente, entendemos de colchão e já sabemos de casos que as pessoas entendem distorcidos, o que nós temos que melhorar? É melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa preparação. Então é um desafio grande, mas nosso alvo tem que ser 0 de insatisfação. Nós não podemos já de antemão, e é isso que eu acredito, que eu conheço o Edgar, que ele não gosta de abrir precedente de a gente já querer tolerar, não. É normal a gente ter um pouco de insatisfação, um pouco é tolerável, enfim. Eu já sei que o Edgar já vai, com certeza, se ele fosse deixar ele se explicar aqui, eu já quero que ele entre no conteúdo de novo, senão vai. Mas enfim, assim nós temos que ter um alvo claro, o que nós queremos. Se a gente aceitar como normal, aí a gente começa a não prestar atenção nas manifestações do cliente, e posso dizer o seguinte, se há insatisfação, é problema da apresentação. Isso é despreparo, enfim, é experiência, é quilometragem. Como eu falei, eu mesmo assumo erros que eu mesmo, se fosse fazer uma apresentação agora, às vezes eu cometa falhas que eu não deveria cometer. Mas eu preciso saber que eu não devo cometer. Eu não estou pregando perfeição, que, vamos dizer assim, eu não cometo falhas, né? Eu cometo muitas falhas, mas a gente tem que ter o nosso discurso direcionado para buscar a correção dessas falhas e principalmente que elas não ocorram 100%. Não, sim, César, obrigado. Eu só quis ressaltar isso, né? Claro, a gente está sempre buscando melhorar sempre, claro que a gente quer sempre o 100%, mas eu só queria ressaltar isso. Não necessariamente 100% dos problemas que chegam é culpa nossa. Não necessariamente 100%, né? E claro, a gente está sempre buscando a perfeição, mas está dando a impressão de que tudo que acontece de errado na empresa foi porque o vendedor falou alguma coisa errada. Aí deu alguma coisa errada, refletiu. Então, só isso que eu quero refletir, que não necessariamente... Nós temos dois contrapontos aqui, Rodrigo. Eu acho que cada um tenta entender da sua forma aí, né, as suas responsabilidades, mas você não está falando exatamente o que eu estou falando. Você está tendo outro ponto de vista. Enfim, não vou ficar defendendo o meu ponto de vista. Também acho que não vale a gente ficar aqui defendendo o teu ponto de vista também. Acho que cada um procura identificar o que você pode melhorar e o alvo tem que ser claro, né? O que você quer? Você quer algo... perfeito, bem feito, enfim, ou não, para mim, né, eu aceito uma certa tolerância aí, né? Mas enfim, nosso objetivo aqui é elevar a satisfação, por isso nós estamos há horas e dias aqui conversando sobre isso. O nosso foco é esse, né, que ao se falar de um determinado assunto, se é coluna, se é dor nas costas, se é dor de cabeça, no caso aqui circulação do sangue, a gente tenha conhecimento e não fale besteira, não fica ali, né, no caso, empolgando o cliente e o cliente toma uma decisão puramente emocional. Puramente emocional é uma venda perdida, gente. Não pode ser 100% emocional, né? Tem que ter um pouco de razão, tem que ter um pouco de equilíbrio, a pessoa tem que entender o fundamento daquilo que você está falando, o embasamento, né? O que é uma circulação do sangue, o que é uma dor,
como que o magneto vai agir no corpo, que é uma das coisas que está ligada à circulação do sangue, o Edgar vai estar explicando, né? A primeira tela está o infravermelho, mas o magneto é um deles, e o infravermelho, você tenha lá uma lógica no que você vai falar para que o cliente tome uma decisão embasado em algo real, né? Algo que existe, não simplesmente numa fantasia. Falei tudo, Edgar? Ou ainda faltou? Não, falou tudo. Só o que eu ia dizer para o Rodrigo ali antes, quando ele me interrompeu, eu interrompi, era o seguinte: nós não estamos procurando culpados. Entendam isso. Nós não estamos procurando culpados. Era isso que eu ia te dizer, Rodrigo. Você fala, não, parece que a culpa é do... Não, nós não estamos procurando culpados, gente. A culpa não é do promotor, a culpa não é da Silmara, a culpa não é minha, a culpa não é do César. Quando há culpa, a culpa é da empresa. É a empresa que fez cagada. É a empresa. E é isso que a gente tem que resolver, entende? Então, não é culpa sua, Rodrigo, culpa do padre, culpa da Vanella, não, a culpa é da Maranata. E pronto, e nós temos que resolver. É isso que eu ia dizer, o objetivo é 100% porque a culpa é da empresa, sempre. Se nós fizermos alguma coisa de errado, qualquer um de nós fizer uma coisa de errado, não é aquela pessoa que fez. Quem fez foi a Maranata. Quem cometeu a falha Maranata. E por isso que nós não estamos procurando culpados aqui. Nós não queremos saber quem foi que errou. Nós queremos saber como a gente faz para não errar mais. Esse é o nosso objetivo, tá? Continuando aqui, como o colchão especial pode lhe ajudar, no caso da circulação, tá? Infravermelho e EVI que ajudam na eliminação do ácido lático. Todo mundo sabe, a gente já falou várias vezes, vocês já sabem há muitos anos que isso elimina o ácido lático. Por quê? Porque vai eliminar toxinas, vai eliminar os radicais livres e vai promover uma boa circulação sanguínea. Tudo que você tira do caminho das artérias e tira do caminho das veias, todas as toxinas, todas as pequenas plaquinhas de gordura que você consegue eliminar, você vai facilitar a circulação. É por isso que o EVI e o infravermelho auxiliam na circulação. E, claro, promovendo a circulação de vitamina D no organismo, você vai fortalecer as suas artérias e as suas veias. A vibromassagem, tá? Relaxa a musculatura. Então, quando a pessoa faz aquela vibromassagem, relaxa a musculatura, também vai facilitar a circulação. Os magnetos, como o César falou, regulam a circulação de potássio e sódio. Vocês lembram daquele vídeo anterior, onde tinha o equilíbrio da célula, o equilíbrio entre o potássio e o sódio, entre as células nervosas e o resto das células do corpo? Então, aquele momento ali específico, aquilo que o magneto faz para equilibrar a tensão fora e dentro da célula é que vai fazer com que o sangue circule perfeitamente. E nós temos também a nossa cromoterapia. A cromoterapia permite a produção de hormônios que são bons para a eliminação de dores e, claro, para a eliminação de toxinas no nosso organismo. Quando você produz, por exemplo, adrenalina, você estimula a glândula suprarrenal e você estimula o seu rim a trabalhar. Você não pode produzir demais, claro, porque senão pode dar uma hipertensão, mas se você produzir de menos, você vai ter falência nos órgãos. Então, o corpo depende de um equilíbrio, e as tecnologias que nós temos nos colchões favorecem isso, o equilíbrio do corpo. E nós temos aqui a famosa bioquântica, né, que permite que os órgãos e as células do corpo trabalhem em frequências otimizadas. Também inclui o nosso sangue, tá? A bioquântica também vai afetar positivamente a circulação sanguínea, porque o nosso sangue, nosso sistema circulatório também tem uma frequência de vibração, uma taxa de vibração, que utilizando essa terapia de campo eletromagnético pulsado, vai equalizar não só o funcionamento dos órgãos, mas também a circulação do sangue. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Se está tudo normal, se ninguém tem nenhuma pergunta, nem nada, então eu vou passar... Edgar, não, pode falar. Primeiro a Vanella. Tá, obrigada, Rodrigo. É a questão do ozônio também, né? Sim, veja, nos outros slides e nos outras partes, eu sempre disse para vocês assim, todas as nossas tecnologias auxiliam para tudo. Tem algumas que auxiliam para mais algumas coisas e outras auxiliam para outras, mas todas elas auxiliam tudo. Então, essas aqui, ó, são aquelas que mais auxiliam
nos casos de circulação sanguínea, de varizes, tromboses, desse tipo de problema, tá? Essas aqui, mas as outras tecnologias também auxiliam. Desde a postura da pessoa dormir, o jeito que a pessoa dorme, se ela tiver um colchão apropriado, até o fato dele organizar a coluna já vai facilitar a circulação. Mas está correto, sim, Vanella, o ozônio também ajuda. Beleza. Edgar, se você puder fazer o favor, voltar ali um pouquinho na trombose, que eu tinha começado a anotar, eu achei interessante anotar os principais sintomas de que a pessoa pode estar com trombose. Aí eu anotei ali, o primeiro é vermelhidão ali na área, e daí os outros dois eu não anotei. Não sei se você está anotado aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou passar no grupo, tá? Tá. Para não estender muito agora, porque eu vou ter que voltar lá atrás e passar o vídeo de novo, então eu vou fazer assim, eu vou pegar e anotar aquilo ali, e eu passo no grupo, logo após terminar a reunião, eu já coloco no grupo ali sintomas da trombose e deixo para vocês. Pode ser? Pode ser? Pode ser, obrigado. Então tá, César, então aqui a parte de hoje, o treinamento terminou, aí eu vou passar para você organizar aí com a Vaniela, como é que, para dar sequência no nosso treinamento, tá bom? Certinho, então? Beleza, pessoal, beleza. É isso aí, tá bom? Nós vamos dar sequência. Falta quantos assuntos ainda, Edgar, só para a gente ter uma noção aí, e quais os temas que vão vir para frente ainda, se puder fazer um... Tá, só um pouquinho que eu já passo para você. Tá. Então, objetivo, gente, tá bem claro, a gente tem um conhecimento, claro que isso é uma coisa básica ainda, né, sobre vários problemas e patologias que a gente encontra no dia a dia, né. Edgar se preparou bastante para isso, estudou bastante para isso, tirou vários dias pesquisando, buscando essas informações não tão organizadas, assim, prontas, né? Isso é um material que teve que se preparar por um bom tempo. Então, se fosse pedir para alguém de vocês fazer uma apresentação aqui antes dessa explicação, falando sobre circulação do sangue, às vezes ia sair muita coisa aí que sabe, às vezes meio raso, né? Então, com essa explicação e com muito mais pesquisa que pode ser feita, a gente consegue ter uma argumentação mais embasada, né? Algo mais estruturado. Porque, por mais que você não tenha aquele conhecimento profundo, você tendo uma noção das coisas, como é que funciona a tua linguagem, é dentro de uma realidade, né? Não é fantasiosa. Viu, César? Nós vamos falar ainda sobre envelhecimento, tá? Sobre alguns micro-organismos que invadem o corpo da gente, para entender como funciona uma Covid, por exemplo, uma gripe, uma doença comum que o nosso colchão pode ajudar com o ozônio. Nós vamos falar sobre osteoporose, artrose, esses problemas mais graves ali. E nós vamos falar também sobre a insônia, que no caso é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Após isso, após termos falado sobre essas doenças principais, aí sim nós vamos falar, vocês vão ver dois especialistas falando sobre o sono, a importância do sono e como funciona. São duas pessoas que pesquisam isso há muito tempo e foi bem resumido o que eles vão dizer em 2 vídeos, também é bem rapidinho e fica mais fácil e mais simples até para passar para o cliente depois. E finalmente daí nós vamos falar sobre como manter a saúde, né? Os remédios naturais. E daí também tem projeto da empresa envolvido nisso e tudo mais. Mas esses são os períodos, são mais 5 períodos que nós temos para ver. Então isso vai mais alguns dias, né? E provavelmente a gente vai ter que voltar várias vezes nesse tema, porque se for puxar o primeiro lá de trás, né? O primeiro assunto que foi falado, vocês lembram qual que foi o tema, não? O primeiro deles? Coluna, né? Lembrem? Então, são temas que a gente vai ter que voltar sempre de vez ou outra, porque quando encontra pessoas com esse problema, a gente, né, precisa ter uma argumentação. Depois veio dores, né? Veio dores de cabeça, dores em geral, e veio vindo. Mas enfim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia.
Eu estou participando da reunião já desde as 8, eram 8 horas. Assim, César, seria interessante guardar na pasta aí dentro do Drive nosso, ali dentro daquela pastinha, né? Todos esses vídeos com patologias, e nem que cria uma pasta kit treinamento, kit de alguma coisa, para consultor novo que vão contratar agora para frente, já todos eles lá, para a pessoa estudar sempre, né? Um kit estudo, né? Na verdade, eu vou mostrar aqui como que é feito, tá? Nós temos um canal, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos pegar aqui, ó. Você pode digitar YouTube aí a hora que você quiser, né? Qualquer um de vocês vão no YouTube, né? Vocês vão digitar lá CT Maranata, Centro de Treinamento Maranata, CT Maranata. Dentre várias coisas, vocês vão achar que é o canal CT Maranata. Isso aqui está no YouTube, liberado para todos vocês. Quando vocês acessam o canal da CT Maranata, tem playlists. O que são playlists? É como se fossem pastas. Então, por playlists, nós temos sobre 8 remédios naturais, nós temos vídeos aqui dentro, nós temos sobre a entrega, conexões. Aqui, se você tem dúvida como conectar, até para participar da reunião, tem 14 vídeos aqui dentro, 14 videozinhos. Assuntos sobre o RH, lições de vida, reportagens, deixa eu ver o que mais tem aqui. Elas estão escondidas aqui com mais vídeos. Espera só um pouquinho aqui. Deve estar em vídeos ali. Ah, tá. Desculpa, eu tô no... Deve estar em vídeos lá em cima. Mas ele tem a playlist de... Acho que tá aqui escondidas. Ah, sim, eu sei, César. Você está gravando todas as reuniões, né? Eu ele entendo. vai pro canal. Ele vai no canal. Mas não seria interessante uma coisa mais enxuta, não esse debate que nós tivemos, só com os slides e o vídeo, que nem o Edgar passou aquele videozinho hoje, uma coisa mais enxuta, para a pessoa não precisar assistir a reunião. Vamos imaginar uma pessoa que está crua. E aí às vezes ele pega uma informação que não é necessário ele ouvir. Isso que eu queria comentar para você, um videozinho, o Edgar... pegar um momento aí, 15 minutos, ler mais ou menos essas patologias, gravar um videozinho e colocar ali, assim, sem nenhum debate, só ele instruindo, pronto, ponto final. Não toda essa reunião de uma hora e pouco. Edinho, a ideia que nós fazemos é o seguinte: assim que terminarmos os treinamentos todos aqui, tá, vai ser postado na pasta ali para vocês terem acesso os slides do treinamento, tá? Juntamente com os vídeos. Isso aí que você está dizendo já está programado para ser feito. Aí vai ser colocado só os slides, só com os vídeos ali, esse mesmo treinamento que está feito, só isso. Aí se a pessoa tiver dúvida, ela entra em contato com a gente responde. As reuniões é para ficar só realmente entre nós aqui. O que vai ser postado, liberado para qualquer um utilizado, aí vai ser só os nossos slides. Mas depois que terminar o treinamento, por o seguinte objetivo: nós estamos indo por etapas para ficar mais simples, mais fácil para a pessoa poder discutir, poder detalhar e tal. Aí, vamos supor, a gente coloca o treinamento completo ali. Se nós colocarmos o treinamento completo ali agora, tem algumas coisas que nós não discutimos ainda, que já estão no treinamento. Aí você pega, por exemplo, entra lá na frente e vê um vídeo, um texto, alguma coisa de um outro assunto que nós vamos discutir ainda, e quando a gente está apresentando, pode causar algum tipo de confusão. A pessoa pode... Então vamos esperar terminar todo o treinamento e daí postar o treinamento ali. Mas perfeito. Tá bom. Vamos organizar os links aí, de repente, com uma plataforma, com uma forma que você consiga achar esses vídeos de forma fácil também. Tudo isso demanda muito tempo, sabe? Demanda bastante tempo e às vezes a gente separa todo o material e depois não é tão utilizado também, né? Tem isso também, né? Mas enfim, eu vou encerrar aqui a gravação, daí para essa parte de dividir em 2 etapas, daí a da Vanella, assim que eu der um positivo aí, Vanella, você começa a tua gravação.